Fala, virginianos! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Muito prazer, meu nome é Bia Moura e esse canal é dedicado a várias coisas, entre elas alguns devaneios, alguns compartilhados de informações, mas também as leituras de cartas. Trabalho como taróloga faz uns 12 anos, mais ou menos, e agora eu senti a necessidade de levar a mensagem da cigana mais longe. Então, essa foi a ideia do canal mesmo, né, de trazer um pouquinho mais essas informações. Como eu tô começando agora, caso você tenha alguma sugestão, eu tô super aberta a receber essas sugestões, alguma dúvida também com relação ao conteúdo, você pode deixar nos comentários que eu tô sempre por aqui, tá bom? E recadinhos rápidos, caso você queira uma leitura particular, eu tô com a minha agenda aberta para leituras particulares, então você pode ver a tabelinha de valores, acessar tudo bem certinho no Instagram, entrar em contato por lá também. E eu também tô vendendo agora o Mapa Guia para 2026, que é um documento onde eu redijo, né, onde eu escrevo mesmo sobre as suas 12 áreas da sua vida para esse próximo ano. Então é um PDF que você recebe e que tem todas as informações sobre relacionamento, sobre carreira, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre você, sobre identidade, como tudo isso vai se desenvolver e quais são os melhores caminhos para esse próximo ano de 2026, ok? Então caso você queira, são um pouco disponibilizados, vão estar ali no link da descrição também. E caso você não se identifique com todas as mensagens desse vídeo, você pode dar uma olhadinha no seu ascendente, também na sua lua ou Vênus, ou até num signo forte do seu mapa. Como é uma leitura geral, nem todo mundo vai ressoar, então isso é comum, é normal. Não force a significação, caso você sinta que é pra você, pegue pra você, e caso não, adeque a sua realidade ou deixe em stand-by e vem ver esse vídeo um pouquinho depois, tá bom? Então, vamos lá, virginianos, tirar aqui algumas cartinhas pra vocês. Essa leitura é dedicada pro mês de novembro, mas caso você esteja vendo em outro momento, a gente pode estar falando também do seu próximo período de 30 dias, tá bom? Então, o que vai estar no teu campo nesse processo? Vamos lá, então... Pedir licença para a cigana. Que virgem tem que ouvir nesse momento? Já começamos lá. Carta da serpente. Ok. Opa, já veio bastante coisa. Carta da torre. A carta do barco ou do navio. E a carta do chicote. Finalizando. Gente, eu sinto que eu tô falando com pessoas aqui que passaram por mudanças que não vai ter mais como voltar atrás. Ou que novembro vai trazer esse tipo de mudança, tá? Você pode adequar tanto a uma situação que já aconteceu, que já passou, ou também a isso que vai estar se desenvolvendo agora. A carta da serpente, ela é bem interessante porque ela vem falando sobre esse lugar, assim, de evolução, né? A serpente, ela troca de pele quando ela cresce e não tem como ela voltar pra pele anterior porque aquilo não serve mais pra ela, né? Então, eu vejo assim que você pode ter passado por algum processo onde você precisou ter um período de mais introspecção, um período de adaptação, até por conta dessa nova mudança. E essa carta da torre que vem depois me fala também sobre um período de isolamento. Você pode ter ficado um pouco mais isolado por conta desse processo de mudança, sabe? Então, às vezes, uma transição de trabalho, onde você mudou de empresa, mas aí você ficou sozinho em casa por um tempo até você conseguir uma outra coisa, ou ainda está sozinho em casa. E isso deu uma certa congelada no seu círculo social, nos seus vínculos. A gente pode estar falando também de alguma mudança para algum lugar longe, onde você está longe de família ou longe de amigos e precisou recriar um círculo que antes não existia, sabe? Ou a gente pode estar falando de movimentos emocionais, né? Às vezes a gente passa por algum movimento emocional muito potente, muito forte, e esse movimento requer um pouco mais de introspecção, um pouco mais de olhar para dentro. Então eu vejo um pouquinho dessa situação para você. Só que aí a gente tem aqui a carta do barco e do chicote. Aí aqui o negócio fica bonito. Porque eu vejo as coisas mudando pra você, Virgem. Eu vejo que, assim, a carta do navio, do barco, fala muito de transição, né? Até por isso que eu comentei que poderia ser com relação a mudanças em específico. Mas aqui também marca como futuro, sabe? Se você iniciou e plantou a semente da mudança, a mudança nunca vai parar. Ela sempre vai continuar, sabe? E essa carta, essas duas cartas em específico, elas falam de mudanças um pouco rápidas. Então me dá a sensação de que você ou passou por mudanças que foram muito extremas, né, mudanças onde você teve que se adaptar muito rápido com relação à situação, ou um período de introspecção, um período onde você precisou dar um tempo pra você, mas que agora as coisas vão começar a mudar, tá? Então eu sinto que a gente tá falando aqui de uma situação onde existiu uma transformação profunda, ou está existindo, e você ainda vislumbra um momento em que você vai se acostumar com isso, sabe? Tipo, quando que eu vou me adaptar a essa nova realidade que eu tô vivendo, ou até mesmo quando que eu vou conseguir entender esse processo que foi tão profundo que ainda não chegou no meu racional, sabe? E a carta do chicote fala de limpeza também, né? Porque aqui a gente tem a carta do chicote, mas também é a vassoura, né? E essa vassoura com chicote fala de um processo real de tirar do caminho aquilo que não serve mais. E se essa mudança aconteceu, e se esse processo de isolamento aconteceu, não foi por acaso, sabe? Para alguns, eu vejo que foi muito difícil.
E para alguns, eu vejo que esse processo de isolamento foi por conta de uma situação que foi bem desagradável. Então, talvez você não tenha ido para esse processo de isolamento por conta de uma decisão sua. Talvez uma outra situação tenha levado você a isso, né? Então, às vezes, uma mágoa muito grande, muito forte, uma situação que acabou, que você ficou muito chateado. Então, eu vejo um processo de transformação que pode ter sido movido por algo que não te deixou tão feliz, mas agora você vai começar a entender o porquê desse movimento todo. As coisas vão começar a fazer um pouco mais de sentido, tá? Até por conta dessa limpeza, né? Limpeza mental também, emocional. A gente sente que as coisas começam a se organizar, tá bom? Agora a gente vai começar então a afinar a leitura e antes da gente começar com o tarô, a gente vai usar então o tarô das sereias, que é um tarô que eu gosto bastante, sou bem apaixonada nele. E ele é um tarô que as sereias não tem a parte de cima do biquíni, então eu vou precisar ficar tampando as cartas porque o YouTube não vai gostar, pode me restringir, então a gente vai ter esse cuidado, tá? E nas leituras de carta, qualquer trabalho que a gente tem, a gente sempre trabalha com troca, né? E como aqui no YouTube a gente tem essa relação da troca que é gratuita, eu vou pedir pra você deixar o seu like ou se inscrever no canal caso você esteja gostando da leitura, você esteja se identificando com a minha forma de falar, com a leitura em geral. Então, agradeço, ajuda bastante no trabalho e já é a sua medinha de troca aí pra estar recebendo essas informações, tá bom? Então, vamos lá afinar com relação à situação. Eu quero saber do que a gente tá falando nessa mesa aqui, com quem que a gente tá falando, o que as pessoas que estão aqui precisam ouvir com relação à carta da serpente. O carro. É uma mudança que trouxe muita movimentação, né? Por mais que você tem que estar esperando agora por algo e nem saber pelo que está esperando, porque o 4 de copas apareceu, a mudança em si foi muito rápida. Demandou muita maturidade da sua parte, assim, né? Pra entender todo o contexto. E o 8 de ouros. Eu vejo assim, virginianos, que eu tô falando com um grupo de pessoas que são pessoas que tiveram que encarar uma mudança muito profunda, até mesmo sem entender o porquê, sabe? Tipo, só foram e fizeram acontecer. Só que depois dessa mudança, ela foi tão grande, tudo aconteceu de uma forma tão intensa, que agora você talvez esteja num período de tipo, tá, e agora o que eu faço? Sei lá, mudei de país, foi uma coisa sinistra, documentação, e daí cheguei agora, a coisa parou, sabe? Ou às vezes, sei lá, finalizei uma relação, fiz uma limpeza espiritual, abri um caminho que foi muito difícil, muito tenso, e de repente vem esse período de stand-by. E aí você não sabe muito bem o que fazer. E aí eu vejo aqui, virginianas, que vocês vão começar um processo agora, que é um processo de construção. Porque esse 8 de ouros aqui me fala que vocês muito provavelmente vão começar a consolidar coisas na vida que são coisas que não vão embora fácil. São coisas que vão chegar e que vão precisar ficar, vão precisar permanecer. Então, vão tranquilos, porque eu sinto que você está no caminho muito certo. Por mais que tenha sido difícil, por mais que as coisas que levaram você até esse lugar tenham sido um pouco difíceis, você está no caminho muito certeiro. E sobre essa torre aqui, eu quero saber um pouquinho mais, porque a gente falou de isolamento, mas também sobre... Ok. A gente tem aqui os 6 de copas. Gente, combo completo. O rei de copas. Não tinha visto que tinha saído dessa aqui também. A torre e a imperatriz. Nossa, virginianos, tá. Com relação a essa torre, que eu vejo que foi um processo de desconstrução mesmo, né? Eu queria ver se ela falava de outra situação, né? Porque a torre, ela tem vários significados no baralho cigano. Mas o tarô, ele realmente afinou para esse lugar de, cara, você precisou rever muitos dos seus conceitos, precisou reaprender muita coisa. Esse rei de copas me fala também que você talvez tivesse uma pessoa que estivesse te assessorando nesse momento, então às vezes uma pessoa mais velha, um companheiro, um chefe, uma chefia, não sei, uma parte da família, sabe? Alguém que sabia muito bem como lidar com esse momento ou que tinha uma noção um pouco melhor para te dar um suporte. Eu vejo que você teve um suporte ou que você talvez tenha sentido muita falta de um suporte, sabe? E precisou desenvolver esse suporte por você mesmo. É uma possibilidade também. Mas eu vejo uma figura aqui, se esse suporte não foi real, né, foi uma coisa que não existiu no teu campo, é uma coisa que provavelmente vai chegar, tá? Então, um suporte e um apoio para lidar com essa situação de introspecção também. E essa sacerdotisa com essa carta da torre é bem forte, né? Que a gente fala de uma desconstrução muito profunda, é você realmente mexer na tua base, mexer nas suas raízes. Então, eu vejo você numa situação em que realmente fez você questionar sobre tudo que você aprendeu, ou como você aprendeu, e até mesmo se propor a aprender muita coisa nova, sabe? Então, caramba, você tive uma desilusão amorosa que foi muito intensa, foi muito forte. Talvez agora você esteja não só reaprendendo a voltar pro mundo, pra vida, mas também o que você aprendeu sobre o amor, sabe? Tipo, ok, eu entendo que isso foi uma finalização, foi algo que se encerrou, mas agora eu preciso entender a fundo como tudo isso foi trabalhado.
Ou às vezes uma mudança de país que tem um choque cultural muito grande, né? Ok, eu entendo que tudo que eu aprendi foi isso, mas agora eu vou ter que reaprender até sobre a comida que eu como, até sobre como as pessoas se relacionam. É algo muito profundo, assim. Eu vejo que você tá passando por um processo de mudança que ele é muito intenso. Se você não teve uma mudança externa, que foi muito potente, a gente pode estar falando de uma mudança interna, que foi uma virada de chave, que você fala, ok, e agora que eu não sou mais a mesma pessoa? Como que eu reaprendo tudo isso, sabe? Forte. Mas assim, tu tá conseguindo muito bem. E agora com relação a essa carta do barco, que eu tô muito curiosa pra saber. Vamos lá. Bora lá, o barco. A carta do As de Copas, ou As de Conchas, no caso aqui do Tarot das Sereias. Fica viradinho. Ok, algumas boas cartas. A gente tem aqui o Pajem de Copas. 5 de ouros. 6 de paus. E o 8 de copas também. Gente, vocês vão conseguir movimentar muito bem, assim, eu sinto que tá vendo uma nova fase, que é uma fase onde vocês vão conseguir meio que encerrar esse processo de aprendizado e começar a usar desse aprendizado para uma manifestação mais concreta, sabe? Então eu vejo assim que talvez pode ser uma porta aberta com relação à superação, com relação a uma nova fase de estudo, uma nova fase de sucesso pessoal, sabe? E a carta do As de Copas com esse Pajem de Copas me fala inclusive de uma nova fase em que vai ser muito palpável, sabe? Você vai receber notícias e devolutivas da vida e do universo que você está seguindo o caminho certo, tá? Só que esse 5 de ouros com 6 de paus me fala que você talvez tivesse que ter dado algumas voltas para chegar nesse lugar de vitória, sabe? Então em novembro, fique um pouquinho atento se você tá realmente indo para um objetivo específico, um objetivo pontual, ou se você vai estar dando algumas voltas. As voltas sempre são muito necessárias, eu sou a pessoa que gosta das voltas, porque eu acho que caminho a gente conhece andando, né? A gente constrói o caminho na caminhada. Então, às vezes, na caminhada, você começa a descobrir coisas novas e que vão fazer diferença naquele objetivo final. Você pode não ter ido em linha reta, mas esse ciclo fez algum sentido. Então, eu vejo assim que você pode ter andado em ciclo algumas vezes, você pode ter voltado para alguns padrões de comportamento várias vezes, ou até mesmo para alguns sentimentos de medo, de receio várias vezes, mas eu vejo isso se encerrando. Sabe, então tomar um pouquinho de cuidado ali com os enganos, com coisas que você pode achar que são muito certeiras, que é isso e ponto final, e no fim é outra coisa. Não tomar cuidado de você parar esse processo, ou de você não ir por esse caminho, mas de você estar consciente com relação a esse caminho, sabe? Então tá, eu vou tentar uma coisa nova, mas talvez essa coisa nova não seja ainda a coisa que eu quero chegar, então vamos só tentar, sabe? Tipo, a vida tem a grande magia da tentativa, né? A gente consegue ter a oportunidade de tentar várias vezes, e daqui 2 meses você não vai nem lembrar, sabe? Se deu certo, se não deu certo. Então, tente muitas coisas diferentes e eu sei que uma delas vai te trazer muita vitória. Só que o 8 de copas aqui também me fala de um período de superação onde você abandona sensações e sentimentos que já não fazem mais sentido pra você. Então, a gente pode estar falando aí de uma sensação de impotência, uma sensação de falta de controle, uma sensação até de você ter uma relação assim de, cara, eu não sei se eu sou capaz, se eu consigo, não vai mais fazer mais sentido pra você, sabe? É uma sensação que não vai estar mais presente no teu campo, é uma sensação que não vai estar mais ressoando com aquilo que você é hoje. Então, por mais que tenha sido difícil você abandonar essas projeções ou até mesmo essas ideias sobre si, agora a coisa vai fluir, amiga. É isso, tipo assim, coisas muito bem encaminhadas e mudanças bem pontuais e bem necessárias, tá? E aí eu quero saber um pouquinho mais desse chicote. Virginianos, a leitura de vocês está muito pontual, eu tô amando, tipo assim, tá sendo bem certinho, sabe? Informações muito fáceis de serem pegas. Bem legal. O campo de vocês tá bem limpinho, apesar das mudanças. Carta do chicote. O que a gente tá falando aqui? 6 de ouros. Opa! A carta do 4 de ouros. Bastante ouros aqui na mesa. E caiu uma carta. Oh, meu Deus, que coisa linda! A carta da estrela. Que lindo. Gente, tem uma frase que eu gosto muito do budismo, que fala assim, basicamente, que aquele que dá comida, a vida nunca vai deixar passar fome. Assim como aquele que faz aquilo que faz sentido pro seu coração e está em serviço para as pessoas, a vida nunca vai deixar faltar nada. E eu vejo que você tá num processo tão profundo de autoconhecimento, onde você quer se melhorar pra você, mas também pro seu próximo, para suas relações e para aquilo que faz sentido pra você.
e trazer uma vida melhor para quem tá ao teu entorno, que a vida não vai deixar faltar nada para você, né? Eu vejo assim que você tá num período de recepção muito bom, muito positivo. Essa carta desses 6 de ouros com a carta do 4 de ouros me fala também que às vezes a gente doa muito e a gente sente que a recepção não foi o suficiente, que a troca não foi o suficiente. Mas eu vou te dizer que não vale muito a pena colocar isso na balança agora, porque tem muitas coisas que a gente dedica, que a gente coloca no mundo e que a gente vai receber só depois. Então, um exemplo, às vezes a gente se dedica muito pra uma relação, muito, assim, tipo, a gente fica lá, sei lá, 3 anos numa relação que é super desgastante, que é super exaustiva, e aí você quer sair dessa relação e em 2 meses você quer já conseguir uma outra muito perfeita. Às vezes acontece das coisas acompanharem dessa forma. Mas muitas vezes a vida, ela precisa de um tempo, ela precisa de um tempo fértil pra começar a trazer aquilo que você realmente merece e da forma que você merece. Porque se você plantou uma intenção de estabilidade, uma intenção de ter coisas fortes e fortalecidas, a vida não vai deixar isso faltar pra você. Porque aquele que dá de comer, a vida nunca vai deixar de faltar fome, de passar fome. Então, é muito bonitinho, assim, perceber que tudo que você plantou, você tá colhendo, e talvez essa colheita tenha preciso uma transformação nesse meio do caminho, sabe? Então, você plantou coisas tão positivas que a vida falou assim, olha, você tem tanto pra receber, tem tantas sementes boas para serem plantadas, que esse terreninho que você tem aqui hoje, ele não é mais suficiente. É um terreno que ele é muito limitado, sabe? Você tem milhões de sementes de trigo para você ter um plantio, uma colheita farta no futuro, mas nesse terreno que você tem aqui só cabe 3 sementes, sabe? Então a gente vai precisar mudar algumas coisas, limpar algumas coisas, transitar por alguns lugares, por algumas pessoas, por algumas relações, crescer nesse lugar do terreno para que você possa plantar todas essas sementes que realmente pertencem a você, tá? Então veja assim, virginianos, que vocês estão num momento agora que é um momento de muita recepção, mas justamente porque você conseguiu doar de muitas formas. Tô inteira arrepiada, gente, que coisa mais linda. E a carta da estrela que aparece aqui, ela fala de um período de muita aventura, de muita descoberta, é um período onde você vai se sentir muito realizada. Por mais que você ainda tenha que esperar um pouco, então talvez novembro ainda seja um período em que você se sinta nessa stand-by, tá tudo bem, porque é um período onde as coisas estão assentando e eu vejo que você vai ver muita resolução positiva nesse processo, nesse caminho. Cara, a leitura ficou tão objetiva, tão bonita, eu tô inteira arrepiada, que coisa mais linda. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar pra vocês. Vamos lá, Tarô, mais alguma coisa que os vigilantes precisem ouvir. Vamos lá. 3 de copas. O 3 de ouros também. E a carta do Rei de Paus. Gente, um novo momento agora de muita leveza, né? Esse 3 de copas me fala muito sobre reunião também com pessoas que você gosta muito, muita festa, muita, sabe, uma celebração. E é uma carta também que celebra a chegada de algo que é muito positivo. Junto com esse 3 de ouros, né? A gente tem 3 de copas e 3 de ouros. O 3 de ouros, mais uma vez, ele fala sobre esse trabalho, que é um trabalho um pouco mais a longo prazo, é algo que você tomou dedicação, sabe? Então, assim, você se dedicou a muitas coisas, você trouxe muita dedicação e você vai ter um bom resultado. Eu vejo alguma boa notícia chegando pra você. E esse Rei de Paus aqui, ele me fala que talvez alguém te dê essa notícia. Talvez você receba uma notícia positiva de ganhos, uma notícia positiva de que você conseguiu algo que você queria há muito tempo. Mas é porque você sabe muito bem o que você quer também, né? Assim, você tem uma delimitação muito boa e você já vem trabalhando nisso há algum tempo e você vai receber. Seja um trabalho interno com relação, ok, estou me trabalhando para receber uma relação nova, seja um trabalho interno de, estou trabalhando vínculos passados que não servem mais para mim, para que eu possa prosperar financeiramente, é uma possibilidade também. Trabalhando crenças limitantes, trabalhando questões internas, como também trabalhando questões físicas, né? Às vezes lidando com uma mudança, lidando com uma viagem, lidando com uma mudança de realidade, lidando com um luto antigo. São várias possibilidades, sabe? Então eu vejo que esse lidar de situações que são... que você demandou muita energia para que você pudesse chegar onde você está hoje, foi um movimento muito bonito que você vai perceber que vai ter um retorno, que vai ter um ganho, sabe? Vai ser muito lindo. Virginianos, que leitura maravilhosa. E pra gente encerrar aqui, eu vou tirar pra vocês uma cartinha da Jornada da Alma, que é um oráculo que eu gosto bastante. Ele é bem simplesinho, mas ele tá bem no meu coração, porque ele tem aqui algumas palavras bem interessantes. É um oráculo de várias mandalas e já apareceu uma carta aqui. Fui embaralhando, ele já pulou na minha mão. Mas é uma carta, são cartinhas com várias mandalinhas e com descrições sobre sentimentos, sensações e coisas que vão ser trabalhadas pra você nesse mês de novembro. E segura a lapada, que eu adoro essa carta. A carta que veio pra você
é a carta da preocupação. Então, aí a frase de afirmação que vem, calma lá, fica tranquilo, porque não quer dizer que você vai receber preocupações esse mês, mas sim que eu estou aprendendo que me preocupar não muda o que está por vir. E essa carta, gente, eu tirei ela a primeira vez que eu comecei a estudar esse oráculozinho que tinha chego, e foi um tapa na cara muito grande, porque a gente tem esse lugar de preocupação, né, onde a gente olha para situações e a gente fica muito tensa, e energeticamente falando, isso acaba virando uma crosta muito, muito profunda, sabe? Então, me dá a sensação de que você nesse mês vai aprender que você se preocupando ou não com todas as situações possíveis da sua vida, o resultado vai ser a mesma coisa, sabe? Tipo, eu tô preocupada com como vai ser quando eu começar esse trabalho que eu vou começar daqui a 2 semanas. Você não tem como você saber como é que vai ser, sabe? Tipo, e você se preocupando agora ou não, o resultado vai ser o mesmo. E essa preocupação só desgasta você. Porque eu tô preocupada porque eu não sei quando que uma pessoa nova vai chegar na minha vida. Vai chegar. Assim como todas as outras pessoas que vieram pra tua vida, elas só chegaram. A próxima vai chegar também, sabe? Então é um mês que eu sinto que você vai soltar um pouco dessas preocupações, que você pode se sentir um pouco preocupado com relação a algumas coisas também. Mas no geral vai estar entendendo um pouco dessa dinâmica. Que o que você plantou vai chegar pra você, né? O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. E a tua colheita vai ser muito positiva porque você plantou coisas positivas. Então não se preocupe com o resultado. Se você plantou trigo, você vai colher trigo. E vai ser bonito. Tá bom, virginianos, é isso que eu tenho pra vocês hoje. Leitura muito linda, objetiva. Comecei meu dia de uma forma muito gostosa aqui com vocês. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Precisando de mim, eu tenho leituras particulares também. Aguardo vocês da próxima vez. Tchau, tchau!